Bom dia, esta é a aula 23 do módulo 4. Estratégias para o dia D, preparando o paciente para deixar de fumar. Por quê? Marcar uma data para deixar de fumar é para alguns pacientes um verdadeiro suplício. Então, no universo do discurso do fumante, nós temos muitos mitos e crenças que são expressos muitas vezes em algumas dessas frases. Porque quando eu quiser parar, eu paro. É só eu ter um pouco de vergonha na cara. Para mim é uma questão de ter força de vontade. Mas, convenhamos, parar depende somente de desejo, de caráter, de vontade. Então, o nosso desafio é como preparar o paciente para deixar de fumar. Pois existe um tempo para melhorar, para se preparar e planejar. E, igualmente, existe um tempo para partir para a ação. Amir Klink, navegador. Nós elaboramos um decálogo da terapia do tabagismo em que apontamos os principais itens que devem ser resgatados neste momento da abordagem intensiva do fumante. O grau de dependência, o Fagerson, especialmente o conhecimento do tempo que fuma o primeiro cigarro e o número de cigarros por dia, pois são preditores do sucesso ou insucesso do tratamento. O estágio motivacional em que se encontra o paciente, os motivos que ele alega para deixar de fumar, as situações de risco que ele relata e as habilidades construídas para enfrentá-las, o grau de autoeficácia, o quanto se sente capaz e confiante em obter um bom desfecho no tratamento, o relato das tentativas anteriores, incluindo relapsos e recaídas, o histórico de comorbidades versus potenciais riscos e interações, a rede de apoio, a disposição de investir no tratamento, seja compromisso, aquisição e uso adequado das orientações e fármacos, e o grau de acolhimento e compromisso do médico ou do profissional de saúde que está cuidando desse paciente. Esse é o decálogo para nós da terapia do tabagismo. Também bolamos um acróstico chamado Encorajar com os verbetes fundamentais no aconselhamento. Então, vamos lá? Explore aspectos da anamnese, do exame físico, dos exames radiológicos e funcionais, inclusive como fatores motivadores para a cessação. Notifique o paciente de forma enfática acerca dos aspectos positivos da cessação. Isto é, falar dos benefícios é muito importante. Comente sobre a evolução do tabagismo e o risco de comorbidade. Ouça. A escuta é muito importante. Ouça o paciente com atitude respeitosa e acolhimento. Relacione as possíveis comorbidades porventura já existentes. Avalie os motivos prós e contras para deixar de fumar, a balança de decisão. Justifique as opções terapêuticas baseadas em evidências científicas. Apoie o paciente na tentativa para deixar de fumar. Resgate histórias do convívio próximo e familiar com fumantes. Pois sempre existe o risco que você não pode jamais correr. E existe o risco que você não pode deixar de correr. Ajudar o fumante a fazer uma tentativa, há sempre o risco de ter um desfecho positivo ou negativo. Mas nós sabemos que para alcançar a abstinência plena é necessário entre 3 e 10 tentativas que cada fumante realiza para deixar de fumar. Então falemos um pouco sobre os benefícios da cessação. Vamos falar em relação ao processo de convencimento de um paciente com DPOC. É preciso falar de forma clara dos ganhos que o paciente terá. Claro que depende do tipo de comorbidade, da extensão do processo da doença e do seu tempo de evolução. Entre os benefícios auferidos com a supressão no tabaco estão, no caso da DPOC, aumento da sobrevida, redução da perda acelerada do volume expiratório forçado no primeiro segundo, melhora dos sintomas, tosse e expectoração. A obstrução precoce das pequenas vias aéreas pode ser reversível no início e melhora da qualidade de vida, ou seja, da autonomia do paciente. Pois, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim, ou seja, mudar o curso dessa história, mesmo com o diagnóstico da DPOC.
E ainda falando da função pulmonar, nós já vimos na aula anterior este gráfico mostra o volume expiratório forçado a partir dos 25 anos de vida e ao longo de toda a existência do indivíduo, mostrando que há uma queda mesmo para as pessoas que não fumam, né, em decorrência do próprio processo de envelhecimento. Mas essa queda se torna menor e menos acentuada se o indivíduo para de fumar em torno dos 45 anos. Mas ainda que ele pare aos 65 anos, reparem que a queda ainda deixa de ser pronunciada e ele vai ter benefício disso. Então parar de fumar é bom em qualquer idade, mas quanto mais cedo, melhor. Porque parar de fumar é sempre bom para a respiração. Quanto mais cedo ocorrer a cessação do tabagismo, menor será a perda do VFUM, portanto. Um otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. Winston Churchill, estadista. Então é muito importante que nós quebremos um pouco esses mitos, crenças, os medos do fumante em fazer uma tentativa para parar de fumar, pois ele só vai ter benefícios. E hoje, a síndrome de abstinência, nós podemos tratá-la com medicamentos apropriados para que ele não sofra tanto os sintomas da falta da nicotina. É importante também nesse preparo do paciente saber que 70% dos fumantes que nos procuram estão em estágio contemplativo, ou seja, que tem uma bivalência bem pronunciada. A roda ou a espiral de mudança comportamental de Prochaska e de Clemente é importante ser conhecida de todos nós, porque o que nós desejamos é que o indivíduo saia desse estágio de contemplação para o estágio de preparação ou determinação para a mudança, para que ele possa marcar uma data e parar de fumar. E da mesma forma, nós profissionais de saúde também devemos deixar o estágio contemplativo de ficar observando os fumantes a cada consulta sem nos mobilizarmos para ajudá-los. Ou seja, nós precisamos encorajar os fumantes também a sair desse estágio, ainda que usando uma abordagem breve ou mínima. Nós sabemos que ela também traz resultados. Pois não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Charles Chaplin, o genial Carlitos. Então, as atitudes recomendadas no aconselhamento para cada estágio motivacional, nós vamos nos deter aqui no estágio chamado determinação, que é escolher uma data para deixar de fumar, promover a autoeficácia. Vamos lá? Para tanto, já vimos que é importante que nós e o nosso paciente reconheçam qual o grau de dependência à nicotina que tem, porque se tem um grau elevado, muito elevado, certamente terá mais dificuldade para parar de fumar. Requerirá maior ajuda, tanto comportamental quanto farmacológica. Em relação aos princípios da abordagem terapêutica do fumante baseado em evidências científicas, é importante sempre considerar a preferência do paciente, pois os melhores resultados são obtidos quando se associa a terapia farmacológica à terapia cognitivo-comportamental, quando o paciente está motivado a parar. Se o médico tem uma atitude empática, de escuta, de acolhimento, quando a duração é de acordo com as necessidades individuais do paciente e quando há uma boa rede de apoio sociofamiliar. As alternativas para tratar o fumante são todas custo-efetivas e sai a um custo geral, os medicamentos para deixar de fumar, muito menores do que o custo de seguir fumando. As taxas de efetividade e abstinência ao longo de 6 meses para as medicações consideradas de primeira linha no tratamento do tabagismo, quais sejam a varenicrina, a reposição de nicotina e a bupropiona, pelo menos duplicam as chances do indivíduo parar de fumar. E no caso da varenicrina, até triplica essa chance. As medicações consideradas de segunda linha, porque tem mais efeitos colaterais, também são eficazes, a clonidina, a nortriptilina. Então nós podemos lançar mão deste arsenal
tanto na forma de monoterapia quanto associando medicamento para ajudar o fumante a fazer essa travessia para uma vida saudável. Agora vejamos quais são os tipos de parada. Para o fumante enfrentar o primeiro dia de abstinência, existem 3 estratégias para reduzir ou parar totalmente o número de cigarros. A parada abrupta, que é tida por muitos estudos como a forma que obtém melhores resultados, significa que o indivíduo para de fumar de um dia para o outro, independente da quantidade que está fumando naquele momento. Já a parada gradual significa que o indivíduo vai reduzir progressivamente o número de cigarros por dia ou por semanas, até parar por completo. E a outra forma é o adiamento gradual. Retarda a hora que fuma o primeiro cigarro da manhã e aumenta os intervalos entre os cigarros subsequentes até o dia em que não fumará mais nenhum cigarro. Marcar o dia D, eis a questão. Para o fumante, a tentativa de deixar de fumar já esbarra no obstáculo de pensar em como enfrentar o primeiro dia de abstinência, ou seja, marcar a data. Então é considerado um fator preditivo de sucesso o fumante que marca uma data para deixar de fumar entre 2 semanas e 4 semanas. Enquanto um fator preditivo de insucesso, aquele fumante que posterga ao máximo o primeiro dia de abstinência plena. Está sempre adiando a data de marcar para parar de fumar. A ambivalência vai estar sempre presente nesse processo. Há que fazer um esforço para superá-la, para que o desejo de parar seja maior do que a vontade de fumar. Em relação aos tipos de parada, as evidências científicas de 10 estudos com quase 4.000 pacientes, uma meta-análise feita em 2010, mostrou que as taxas de abstinência foram similares ao comparar a parada abrupta versus a gradual. Embora, como disse anteriormente, um artigo recente demonstrou que a parada abrupta seria melhor. Então, os autores dessa revisão recomendam que a escolha da estratégia seja sempre discutida com o paciente. É o paciente que vai fazer a caminhada, então devemos considerar a preferência dele. Contudo, se ele escolher que vai ser gradual, não deve durar mais que algumas semanas. Agora vamos ver um decálogo para o dia D, do manejo dos gatilhos para fumar. Vamos lá? Primeiro, reconhecer as situações de risco para fumar. É muito importante identificar as situações, normalmente de estresse, ansiedade, depressão e sentimentos negativos. Ter cautela no caso de convivência próxima com outros fumantes. E evitar as situações gatilho, ainda que seja temporariamente, por exemplo, não ingerir ou reduzir ao máximo o consumo de bebidas alcoólicas e café, porque para muitos fumantes há uma forte associação. Bom, vejamos a segunda estratégia. Estratégia substitutiva para resistir ao primeiro cigarro. Reduzir os momentos de humor negativo. Procurar desenvolver assertividade, pensamento positivo, pensar sempre em coisas positivas, usar técnicas de relaxamento que são ensinadas nas sessões para reduzir as tensões, com técnicas respiratórias, da respiração profunda. Tentar se distrair fazendo algo prazeroso, escutar música, ler um livro, assistir um filme, sair para passear, porque a assertividade é muito importante, porque ela é a expressão direta com que uma pessoa manifesta suas necessidades ou preferências, emoções e opiniões, sem ansiedade indevida ou excessiva e sem ser hostil com o outro. Isso é um exercício cotidiano, não só para o fumante, mas para as pessoas em geral. Terceiro, reconhecer os sinais e sintomas de abstinência, fissura ou crave. É importante que o fumante saiba que a maioria das fissuras não costuma ultrapassar 3 a 5 minutos. E nesses momentos ele deve se distrair fazendo algo, utilizar substitutos da oralidade, como beber água, chupar gelo, mascar chiclete ou balas dietéticas. Pode usar repositores de nicotina de ação rápida, como gomas e pastilhas, ou inaladores, escovar os dentes, manter as mãos ocupadas, fazendo alguma atividade, fazer algo prazeroso,
tomar banho, escutar música, sair de casa, passear, etc. Quarto item do nosso decálogo: reforçar as razões pelas quais quer parar de fumar. Lembrar-se, anotar, colocar junto à sua carteira, ao seu espelho, ao seu escritório, sempre as razões pelas quais deseja parar. Frisar que ninguém precisa do cigarro para viver, para conseguir trabalhar ou para manejar com os problemas cotidianos. Porque vai melhorar suas condições de saúde, porque vai prevenir doenças tabaco relacionadas, não vai sofrer mais discriminação social e, acima de tudo, vai ter mais qualidade de vida. Bom, nosso quinto ponto do decálogo: conhecer e valorizar os benefícios alcançados com a cessação. Enfatizar que o paciente viverá mais e com melhor qualidade de vida, podendo até mesmo reduzir as doses dos medicamentos atualmente prescritos para o diabetes, para a hipertensão, para o quadro depressivo e outros. Pois a melhora da autoestima, a melhora da capacidade física, da circulação, o cheiro vai se tornar mais agradável, os dentes e a pele mais brilhantes e economia de dinheiro. Sexto, quebrar rotinas associadas ao tabaco. Procurar agir sobre hábitos e condicionamentos que podem variar de modo importante de fumante para fumante, como, por exemplo, fumar e tomar café ou tomar chá, fumar e assistir a TV, fumar e telefonar, fumar e sentar-se ao computador, sair com amigos e beber. Então, criar substituições, refazer esses rituais, pelo menos momentaneamente, no período da abordagem intensiva, é fundamental para o indivíduo ficar sem fumar. Como aqui a charge do café, não acredito. O cigarro está dizendo para o café que ele foi demitido. Sétimo, buscar apoio social e familiar. Construir uma boa rede de apoio é fundamental. Procurar agir sobre hábitos e condicionamentos que podem variar de modo importante. Então, informar os familiares e amigos mais próximos que deseja parar de fumar, para que eles compreendam os momentos de tensão e irritabilidade que vai enfrentar. Solicitar para que evitem fumar em sua presença. Pedir para que não lhe ofereçam cigarros. Manter os ambientes em que convive o mais livre possível de cigarros, a começar por sua casa, e seu carro e seu local de trabalho. Oitavo, evitar os cigarros em casa, dentro do carro, da bolsa ou da mala. Manter um ambiente 100% livre de tabaco é fundamental. Não portar os cigarros, tampouco cinzeiros, a partir da data da parada. Embora possa causar certo desconforto para alguns pacientes, é uma medida saudável para evitar a primeira tragada, e daí o lapso e, quiçá, a recaída e colocar tudo a perder. E não guardar o último maço em casa. Nono, praticar atividade física, mudar o estilo de vida. A prática de exercícios físicos durante a tentativa de parar de fumar pode ajudar a aliviar os sintomas de abstinência nicotínica, apesar de ainda não existir evidência de benefícios em longo prazo. 10 e último, apoiar-se em materiais de autoajuda relacionados à cessação. O médico deve sempre ofertar materiais impressos ou com livre acesso na internet para os pacientes se apoiarem e reforçarem a orientação que lhes forneceu. Há algumas evidências sugerindo que este tipo de ferramenta possa contribuir para melhorar as taxas de sucesso. Como leitura complementar, recomendamos o livro do professor Rosenberg, Nicotina, Droga Universal, as diretrizes para a cessação do tabagismo da SBPT e o nosso Manual de Condutas e Práticas em Tabagismo. No espaço Saúde Respiratória da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, há um guia para deixar de fumar rumo a uma vida mais saudável e um folheto informativo com dicas que pode ser baixado. Encontrar um novo significado para a vida pode ser a chave para a abstinência. Então, pensando em Viktor Frankl, psicólogo e psiquiatra austríaco, que criou a logoterapia, que trabalha a questão da ressignificância da vida. Então, quando parecer que não existe um real motivo, estimule o paciente a buscar um significado que poderá representar a cessação na vida de quem lhe é muito cara, preciosa, como um filho ou neto. Vejamos e apreciemos essas imagens. É tudo de bom, né? Obrigado.